Shalom, bom dia, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia eu quero trazer uma palavra para nossa meditação. Uma palavra que hoje está sendo muito usada nos dias de hoje. São duas coisas que têm afetado muito a saúde mental das pessoas. E nós vamos ver que coisas que estão acontecendo hoje já existia, a Bíblia já falava lá no passado. Não é nem no Novo Testamento, no Velho Testamento, querido. Coisas que acontecem no nosso dia a dia, a Bíblia já relatava pessoas com tal tipo de situações. E a situação que eu quero trazer para você, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste, é a depressão e a ansiedade, né? Esse estado mental que altera depressão e ansiedade, os dois andam juntos e tem destruído muitas vidas, paralisado muitas pessoas, que é o mal, como se diz, desse século. Mas só que não é desse século, já é de muito tempo atrás. E a Bíblia fala um dos motivos que causa essa depressão e essa ansiedade. Você pode até não acreditar, mas nós vamos trazer, pela palavra de Deus, pessoas que viveram essa questão da depressão e da ansiedade. Amém? E eu quero que você participe, eu quero que você dê o seu like, eu quero que você dê a sua opinião, para que nós possamos cada vez mais nos desenvolver. Amém? Glória a Deus. E agradecendo a vocês pelo apoio que você tem dado na divulgação dos nossos vídeos e pelas respostas das nossas orações. Amém, querido? Então, forte abraço a todos vocês que têm nos ajudado a divulgar a palavra de Deus como ela é. E vamos para a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, não esquecendo de você dar o seu like e de você compartilhar, amém? E convidar novas pessoas para participar do nosso canal. Palavra de hoje, querido, é sobre a depressão e sobre a ansiedade na palavra de Deus. E eu quero trazer aqui na palavra de Deus em 1 Samuel, Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo de número 16. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: Saul é atormentado por um espírito maligno. Quem é Saul? E que espírito maligno é esse que atormentava Saul? Você pode pensar que é igual a qualquer um desses espíritos que a gente vê aí nas redes sociais, ou vê nessas igrejas que as pessoas estão ali se debatendo, aí o pastor vai lá, coloca a mão na cabeça e o espírito sai e fica tudo normal. Não, querido, é algo que vai muito além. Nós estamos falando agora aqui de um rei da época de Israel. Saul era rei de Israel. E Saul estava agora sendo atormentado pelo espírito maligno. Imagina só, um grande líder sendo atormentado, e seu estado mental oscilando entre depressivo e um estado de ansiedade. Esse homem é uma bomba. Esse homem poderia fazer coisas de repente, né, que não era correto. E essa era a questão que estava acontecendo na vida de Saul. A depressão estava acontecendo e esse estado de ansiedade que levava a ele a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então vamos ver o que, é que a palavra do Senhor diz sobre essa questão? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 diz assim: O Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, olha só, e um espírito mau o assombrava. Querido, mais uma vez aí sabemos que o Espírito do Senhor, ele pode se retirar da pessoa. E quando esse Espírito de Deus, ele se retira da pessoa, a pessoa fica
fica maleável, fica sujeita a outro tipo de espírito. Não sei se eu expliquei bem, mas eu vou explicar de novo. Quando o Espírito do Senhor se retira da pessoa, essa pessoa fica agora vulnerável a outro tipo de espírito. E foi o que aconteceu aqui com Saul. E eu já trago a memória de vocês, quando Davi diz lá no Salmo 51, que o Senhor não retire dele o espírito dele. E aqui nós estamos vendo claramente que o espírito do Senhor saiu de Saul. E outro personagem, querido, que o espírito do Senhor saiu, foi Sansão. Quando Sansão transgrediu. Então você não fica achando que isso não pode acontecer com você, porque você já aceitou a Jesus. Mais uma vez eu falo, querido, não é você ir num templo que vai trazer para você uma intimidade com Deus, um relacionamento mais profundo com Deus. Não. Porque senão a palavra do Senhor disse, quando você quiser falar comigo, quando você quiser orar, entre no teu quarto, fecha a porta, se ajoelhe e ali converse com teu pai. Essa intimidade tem que ser constante. O apóstolo Paulo diz que nós temos que orar incessantemente. Nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. E nós temos vendo aqui um homem que era rei, que era um nobre da época, rei de Israel, que estava agora sofrendo com a doença que dizem que é a doença desse século, que é a depressão e a ansiedade. Então, muitas das vezes, o que acontece? Depressivo, não tem ânimo para nada, só quer estar ali naquele canto, não tem alegria em nada. E a crise de ansiedade, que é um terror. Quem tem crise de ansiedade, quem já teve crise de ansiedade, sabe que isso não é bom. Eu não desejo isso para ninguém. A pior coisa que existe é crise de ansiedade. O medo se apodera de você, você não consegue dar um passo, você fica gelado, você fica suando frio e você sente a sensação da morte. Esse é um quadro de ansiedade. E esse é o mal dessa época, embora esse mal já venha agindo há anos e anos atrás. E Saul estava com esse mal, por quê? Porque o Espírito do Senhor saiu de Saul, porque Saul transgrediu. Saul não foi um rei bom aos olhos do Senhor. E Saul se afastava do propósito, dos princípios do Senhor. E o Senhor retirou o Espírito dele. E Davi vem o segundo personagem, que é Davi. Davi ainda era criança, na idade de 15 anos, na época. E Davi já tinha sido separado, já tinha sido ungido, derramado a primeira unção sobre a cabeça de Davi, para Davi ser rei, que ia substituir Saul. Mas até então agora não era declarado. E nessas crises de ansiedade, eu trago alguns trechos aqui da palavra de Deus, para a gente discutir aqui. Olha só, então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra, rei, te assombra. Saul estava assombrado. E digo, pois, ao nosso Senhor, aos seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então busca uma pessoa que toque a harpa, que louve ao Senhor, e quando ele começar a tocar, o Espírito do Senhor possa se apartar do Senhor, possa sair do Senhor, e o Senhor venha melhorar dessa crise de ansiedade que o Senhor está. Veja bem, então a palavra do Senhor ela é clara quando ela diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas só que hoje nós estamos vendo aí, querido, que esses artistas gospel, esses cantores gospel, eles não louvam ao Senhor. Eles são refém de quê? Da mídia social. Eles são refém
de igrejas que contratam, que pagam a eles para eles cantarem. Então esse louvor não é para Deus. Esse louvor é um meio de comércio. Eu estou falando aqui de algo profundo, algo que os criados de Saul disseram: rei, procura um homem que saiba tocar harpa, para quando ele tocar a harpa, este espírito que está no Senhor, ele possa se retirar. Era algo profundo, era algo da alma, era algo espiritual. E nós vamos ver aqui na palavra seguinte, meu amigo, minha amiga, o que acontece. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-no. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que se sabe tocar e é valente e animoso, e um homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Está aí, não era só tocar a harpa, era necessário que essa pessoa que tocasse a harpa tivesse a presença do Senhor, tivesse intimidade com o Senhor. E nós sabemos que Davi vivia no monte, Davi vivia isolado, e ali Davi desenvolveu uma grande intimidade com Deus, que essa intimidade de Davi para com Deus chamou a atenção de Deus e colocou Davi como sucessor de Saul. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, a presença de Deus já era com Davi muito antes dele ser rei. Por quê? Porque Davi buscava o Senhor em espírito e em verdade, não por meio de negócios. E nós vamos ver mais adiante o que se acontece. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Você que não consegue dormir, você que dorme à base de remédios, você que é depressivo, você que tem essas crises de ansiedade, que vive de médico a médico e não resolve o seu problema. Por quê? Porque esse mal, querido, é espiritual. Precisa verdadeiramente da presença de Deus na sua vida. É bíblico, nós estamos vendo aqui que um rei, ele passou por esse processo há muito antes de você, muitos anos antes. E a cura veio através do espiritual, não através de remédios. Não estou dizendo que eu sou contra os remédios, mas eu estou dizendo como surgiu, como aquele homem se libertou da depressão e da crise de ansiedade, através da gloriosa presença de Deus. Agora, você é um tipo de evangélico, você é um tipo de pessoa que não tem compromisso com Deus, que louva a Deus, que busca a Deus só de boca para fora. As suas ações, as suas atitudes não condiz com Deus. Você não pode dizer: mas eu busco do meu jeito. Não, veja só, busque um homem que toque harpa, mas o Espírito do Senhor tem que estar sobre ele. O Espírito do Senhor tem que estar nele. Aí eu pergunto: o Espírito do Senhor está em você? Porque se o Espírito do Senhor está em você, por que esse mal está vindo sobre a tua vida? Por que esse mal está te dominando? Existe alguma coisa errada, meu querido. Existe alguma coisa errada, minha querida, na sua vida. E você tem que parar para pensar. Será que você está cumprindo os mandamentos, os estatutos do Senhor? Será que você tem uma vida devotada para o Senhor? Será que você está fazendo como o apóstolo Paulo disse, que nós temos que orar incessantemente, que nós temos nos revestir das armaduras de Deus, que o dia mau vem para todos, mas quando esse dia mau chegar, você tem que estar revestido, preparado como um soldado para a guerra? Ou você anda vivendo de oba-oba dessas igrejas gospel, dessas igrejas que só querem saber de quantidade, mas não querem saber da situação que você está enfrentando lá na sua casa? Porque Saul estava enfrentando agora uma dificuldade, e os criados de Saul disseram que Jessé tinha um filho que tinha grande intimidade com Deus, que o Espírito de Deus era com ele. E Saul manda buscar esse menino de 15 anos, mas o Espírito do Senhor já era com ele.
O que é que nós temos visto aí? No domingo você vai para a igreja, mas a semana toda você está infiltrada, você está comungando com os ímpios, falando o mesmo linguajar. E Deus não habita com as trevas. A Bíblia é clara, o mundo jaz no maligno. Ou você é luz, ou você é trevas. É simples assim. A escolha é sua. A escolha não é de Deus. A proposta Deus já te deu. Agora você é que tem o direito de escolher. Então você se deixa se levar pelas coisas do mundo. Então a depressão, a ansiedade não vai largar você. E você vai estar escravizada por esse mal, que é o que o mal faz, escravizar as pessoas com essas doenças. Quantos você tem gastado de remédio? Quantas noites você tem acordado? E ainda por cima, além de ficar acordado, de vez de buscar a palavra de Deus, você fica olhando, vendo coisas que não agrada a Deus. Aí dificulta mais a cura. Vamos ver o que acontece depois? Vamos lá, vamos ler mais a palavra de Deus. Que diz que o Espírito do Senhor é com ele, com Davi. Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, seu filho, o que está com as ovelhas. O rei manda agora uma mensagem para o pai de Davi, dizendo: envia o teu filho, aquele que está com as ovelhas. O pai de Davi tinha vários filhos, mas olha só, envia aquele que está com as ovelhas. Qual era o costume de Davi? Era estar com as ovelhas. Vamos trazer, qual era a posição de Davi? Ovelha. E a ovelha, ela obedece à voz do seu pastor. Então talvez, meu amigo, minha amiga, você não está sendo ovelha. Você pode até se disfarçar de ovelha, mas você ainda não é ovelha. Então traz aquele menino, seu filho Jessé, que está lá com a ovelha. Enviou Saul pela mão de Davi, seu filho, e assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o animou muito, e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Então Davi, a presença de Davi era uma presença agradável, não por Davi, mas pela presença do Espírito Santo de Deus já em Davi. A presença do Senhor em Davi, Saul já se sentiu alegre. O estado depressivo de Saul já começa a melhorar só pela chegada de Davi. Olha só, é tanto que ele diz: deixai o seu filho ficar aqui comigo, porque a presença dele me alegra, me tira do estado depressivo. A presença de Deus é isso. Você está com pessoas verdadeiramente de Deus, ela vai trazer, ela vai gerar isso em você, porque essas pessoas não estão cheias do eu, essas pessoas estão cheias da presença do Espírito Santo de Deus. E quantas das vezes nós chegamos em determinada casa de irmãos e irmãs, e ao nós chegarmos ali naquele lugar, não queremos mais sair, porque a presença é tão boa, o ar é diferente, porque tem a presença verdadeira do Espírito Santo de Deus. E ali já começa a gerar cura no seu estado depressivo. Foi o que aconteceu com Saul. O estado depressivo de Saul automaticamente começou a regredir. E ele sentiu alegria. Coisa que quem está no estado depressivo não sente. E nós vamos mais adiante. Porque ele não tinha só depressão. Ele tinha também o quê? Ansiedade. Então vamos curar a depressão e vamos curar essa ansiedade. E a presença de Davi traz já essa cura para a depressão. O espírito que estava em Davi, que era o Espírito de Deus. E sucedeu quando... Aí lá, vamos lá. E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. Querido, então veja bem, olha só. E sucedeu o quê? Quando o espírito maligno vinha trazendo
aquela sensação depressiva, diabólica, satânica, suadeira, sabe, aquele desespero, aquela ânsia de morte toda, Davi começava a dedilhar a harpa. E o espírito mau se retirava de Saul. E o espírito mau se retirava de Saul. E esse se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Por quê? Porque não era só o fato de ser qualquer um tocando a harpa. Era um que era cheio do Espírito de Deus. E quando ele tocava, dedilhava a harpa, a unção que estava nele começava a transbordar. A unção que estava em Davi enchia aquele local e o espírito maligno não tinha poder, não tinha condições, não tinha autoridade para estar naquele ambiente tão cheio da presença de Deus. E ele tinha que sair. E Saul melhorava. E Saul ficava liberto. Esse foi o remédio que Saul tomou. E esse é o remédio da depressão e da crise de ansiedade que eu quero compartilhar com você. Principalmente você que já foi numa igreja evangélica, que já foi numa igreja católica. Você que se diz cristão, meu amigo, e sofre desse mal depressivo e ansioso. Crise de depressão e crise de ansiedade. A cura verdadeira é essa. Então, um jovenzinho de 15 anos, mas cheio da presença de Deus. Eu não estou falando dessas coisas que nós ouvimos e vemos aí nas redes sociais, não. Eu estou falando de algo profundo. Chama, Jessé, aquele teu filho que vive lá com as ovelhas. Não é esses que vivem da mídia para se autopromover, cantando de boca para fora e dizendo que é de Deus, enganando as pessoas, que não edifica em nada. Mas esse louvor que Davi tocava, que ele dedilhava com seus dedos, a presença do Senhor enchia o ambiente, e aquele demônio, olha só, aquele demônio que era um espírito maligno, não tinha o poder de agir mais na vida de Saul. Saul estava seguro, Saul estava liberto, porque a presença de Deus estava ali naquele lugar, através da pessoa de Davi. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, você que é depressivo e você que tem crise de ansiedade. Esta é a cura, a presença de Deus. Deus, ele não habita, não coabita com o pecado. Ou você é luz, ou você é trevas. A escolha é sua. A decisão que tem que tomar é você. Não estamos aqui para brincar de igreja. É como eu sempre falo, igreja não é as paredes, querido. A noiva do Cordeiro é você. Quem Jesus vem buscar é você. Então você, noiva do Cordeiro, você tem que estar ataviada. E o que é isso, pastor? Você tem que estar vestida, caracterizada de noiva, não de prostituta, que é o que mais a gente vê hoje no meio do povo de Deus. Um povo contaminado, um povo que busca Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe de Deus, e que o Espírito de Deus não está. Pastor, quem é o Senhor para julgar? Eu não sou ninguém, eu sou um mero servo de Deus, que eu estou aqui neste dia, explicando, discutindo com vocês como ser curado da depressão e da ansiedade. Presença de Deus. Através do homem verdadeiramente de Deus. Não esses charlatões que vivem por aí revelando chave de casa, CPF, identidade. Não. Eu estou falando de algo mais profundo. Você tem que mergulhar em águas profundas, que é a verdadeira presença de Deus. Soltar as amarras do barco e deixar o barco ir, ou seja, deixar a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida.
E a cura da depressão e a cura da ansiedade vai acontecer simplesmente na sua vida com essas regrinhas básicas que nós estamos aqui discutindo, querido. Amém? Glórias a Deus. Então que o Senhor Deus te abençoe. Corra depressa, mergulhe em águas profundas, busque verdadeiramente a presença de Deus, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, medite na palavra de Deus, porque a própria palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de intimidade. Então busque essa intimidade com Deus e seja livre, seja liberto em nome de Jesus. Amém, querido? Aí onde você está, feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Querido Deus e Pai, assim como tu enviou Davi, teu servo, cheio da tua presença, que a tua presença seja enviada agora através do teu anjo, esta pessoa que ora junto conosco, Senhor, que ela seja curada agora dessa depressão, que ela seja curada, Senhor Deus, dessa crise de ansiedade agora, em nome de Jesus, e que a partir de agora ela possa verdadeiramente se converter ao Senhor, Pai, e que o nome dela possa estar escrito no livro da vida. Pai, entra agora com providência na vida desta pessoa que ora junto comigo, meu Pai, em nome de Jesus, que ela seja liberta, que ela seja curada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, querido? Então tá aí a palavra de Deus como ela é, explicadinha, para que você possa crescer e essa depressão e essa crise de ansiedade possa ir para o inferno, porque você é livre, você foi comprado por um alto preço, e o preço da onde? Da morte lá na cruz, daquele que hoje vive e reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus. Forte abraço, que Deus te abençoe e fica com Deus.